Olá mundo, tudo bem? Eu sou André Noel e esse é o Sheet, planilha para devs e não devs. Essa é a nossa terceira aula e você que está aqui comigo aprendendo já viu alguns conceitos básicos, como funciona uma planilha, como que a gente coloca dados, como que a gente referencia dados, como que a gente faz uma fórmula simples, uma soma, uma multiplicação, coisas simples ali, e a gente vai aprofundar cada vez mais para a gente caminhar nesse conceito de planilhas. Na primeira aula a gente discutiu um pouquinho do porquê usar planilhas, a gente muitas vezes deixa as planilhas meio de lado, a gente resolve jogar num banco de dados, às vezes a gente faz aquilo que a gente chama de usar uma bazuca para matar uma formiga, mas as planilhas elas são muito rápidas, são muito acessíveis e são acessíveis também a pessoas que não entendem muito de programação, que não entendem de banco de dados. Então você pode armazenar dados, você pode manipular dados, você pode criar uma verdadeira programação ali dentro. E elas são muito úteis também para exportar dados, trabalhar dados de um lugar para o outro, a análise de dados e tal. Então vale a pena aprender planilhas. Então fica aqui comigo, hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre fórmulas já pré-definidas, fórmulas matemáticas, fórmulas de texto e etc. Então bora lá! Vou compartilhar minha tela aqui, aparecendo a minha planilhinha na tela, olha que bonitinho. Tem uma planilha aqui que é uma planilha de exemplo, tá? Uma planilha aqui pré-definida. Vocês não viram ela ainda e eu estou mexendo na tela errada de novo. Aqui. Vocês não viram ela ainda, ela é nova, foi feita para essa aula. É uma planilha de exemplo, dados aqui, que eu puxei dados copiados, tá? De quem? Da internet, não vou falar que foi de uma IA, porque eu estava com preguiça, porque senão fica chato. Mas os dados vieram aqui sem muito cuidado, tá? Eu só copiei, coloquei e beleza. O que eu tenho? Eu tenho a data, certo? Datas. Eu tenho a descrição do que é o que, então eu tenho salário, aluguel, supermercado, academia, freelance, cinema, ou seja, estou trabalhando com uma planilha de gastos pessoais. Tem aqui o valor de cada coisa, tem a quantidade, então às vezes eu posso ter feito mais de uma vez e tal. Aparentemente não faz tanto sentido, tá? São dados muito redondinhos, ó, tipo, supermercado, despesa, R$200 4 vezes. Daí eu tenho uma coluna para o total, certo? O total. E é por isso que a gente tem a quantidade também, porque não faria sentido um total se o total fosse já o valor. Então é só para a gente ter um pouquinho de emoção e observações, coisas assim que a gente pode trabalhar aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai arrumar. Ó, a data aqui está no formato feio, tá? O formato usado nos Estados Unidos. A gente tem um formato de data mais bonitinho. Tudo bem que esse formato aqui é legal para ordenar as coisas e tal, mas eu quero formatar a data, formatar número. Aí eu vou aqui em data, eu quero formatar desta forma. Bem mais bonito. O que eu posso fazer aqui para formatar a data? Eu formatei só a primeira data. Eu poderia ter selecionado todas elas, formatar número e data, ele já faz tudo de uma vez. Ou então eu posso formatar uma ou pegar uma formatação de uma delas e usar a ferramenta pincel. Eu acho até que a gente usou na outra aula, mas como é uma coisa bem legal, eu queria mostrar para vocês aqui. Esse pincel de formatação, ele basicamente copia a formatação de uma célula para as outras. Então você clica aqui e você arrasta e pronto, copiou. Isso funcionaria se eu tivesse negrito, se tivesse com uma cor de letra, se tivesse com um fundo, ó. Aqui, ó, tá vendo? Bem bonito. Vou usar a ferramenta pincel e vou copiar aqui um tanto. Olha que maravilha. Não é recomendado usar cores assim que doem o olho, então eu vou dar o Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z até voltar ao normal. Beleza, nossa data já está bonitinha. Eu vou selecionar todos os dados aqui e eu vou colocar a bordinha. Ó. Bordinha, eu vou colocar essa primeira opção que tem borda em volta de tudo e borda entre as células. Aqui tem várias opções, borda só interna, borda só horizontal, borda só vertical, borda só externa. Eu vou fazer em todas aqui, ó. Tcharam! Ficou com bordinhas. Ixi, está vazando o texto aqui, ó. Não está no tamanho certo. Ou seja, as minhas células todas têm o mesmo
mesma largura. Independente se eu tenho mais dados ou menos dados, ó, a quantidade é pequenininho. Eu posso arrumar isso. Como que eu arrumo? Isso é bem legal. Isso funciona em qualquer programa de planilha. Aqui no topo, na letra da coluna, aqui no cabeçalho da coluna, se você vier no cantinho aqui, ó, entre uma coluna e outra, ele vai aparecer, o mouse vai ficar diferente, vai aparecer uma coisinha diferente. Você dá 2 cliques. Clique. Tcharam! Ele arruma a largura para ficar a melhor largura para caber o dado completo. Tá? Então ele aumenta. Se você tiver um texto muito grande, ela vai ficar muito grande a largura. Então nem sempre é recomendado. Aqui no caso, quantidade, ó, se eu fizer, ele vai diminuir, mas quantidade é uma palavra grande. Se eu mudar aqui, ó, quantidade para QT ponto, só para ficar menor, e fizer de novo, aí fica pequenininho. Beleza? Se eu quiser fazer tudo de uma vez, eu seleciono aqui pelas letras, ó, eu seleciono todas as colunas, e aí vem aqui no cantinho que pode ser da última e 2 cliques, ele faz automático em todas elas. Legal? E se ele tiver com todas as colunas aqui selecionadas e aumentar, ele aumenta todas ao mesmo tempo, só que ele fica com o mesmo tamanho. Ele pega aqui o tamanho que eu estou mexendo, ó, e põe o mesmo tamanho para todas. Tá? Então eu vou lá de novo, dar 2 cliques, tamanho ideal para cada uma. E olha que bonitinho. O que mais que eu vou fazer? Eu vou colocar o valor em reais. Então eu vou clicar aqui no botãozinho, mas eu poderia vir aqui, ó, formatar, número e moeda. Tá? É a mesma coisa que o botãozinho, ele fica na moeda. Estão vendo que ele extrapolou porque é muito grande. Então faço o que a gente já viu. 2 cliques, arruma de novo. Esse formatar moeda, ele tem coisas bem legais. Quer ver? Ó, eu vou colocar um número negativo aqui. Ó, depois a gente volta ao normal. Se eu colocar um sinal de menos, opa, eu vou editar ele. Então eu vou vir aqui, dar 2 cliques. Ó. Ele vai ficar só 800, porque é só o dado. O R cifrão não é dado, ele é só exibição. Se eu colocar ele negativo, olha o jeito que fica. Ele fica um menos RS 800. Mas eu poderia querer fazer coisas diferentes, não poderia? Poderia, a gente sempre quer. Então eu posso vir aqui, ó, formatar, número, moeda. Ó. Eu tenho moeda arredondada, que não tem as casas decimais. E tem aqui, ó, moeda personalizada. Que interessante isso. O que é isso? Ó, eu posso escolher aqui, ó, qual moeda que eu quero, ó, real, real brasileiro e várias outras moedas. Ó, ele já me dá aqui, ó, tudinho. Então eu quero aqui, ó, um euro. Vou colocar em euro. Olha que bacana. Ficou um símbolozinho de euro. Mas não era exatamente isso que eu queria mostrar. Eu vou aumentar um pouquinho mais ainda aqui, ó, para ficar bem grandão, para todo mundo ver bem. Eu dei um Ctrl Z, voltei aqui a reais. Vamos lá, formatar, número, moeda personalizada, tá? Aqui, ó, eu posso colocar arredondado, eu posso colocar o R cifrão no final, arredondado com o R cifrão no final, beleza. Mas eu quero fazer um pouco mais. Eu posso voltar, formatar, número, e aí eu não vou em moeda personalizada, eu vou em número personalizado, que é a última opção. Formato de número personalizado. Olha que bacana, aqui ele tem a forma que o número está definido. Então ele é o R cifrão, menos 416, aí tem o sustenido. Esse sustenido aqui simboliza os números. Então eu vou ter sempre 2 casas decimais, tá? Ele tem um ponto para indicar que a casa decimal no formato aqui é com ponto. Na outra aula a gente viu que os números decimais a gente usa com vírgula. Mas aqui é configuração, tá? Então ele usa o ponto, que é o padrão. Ele mostra uma amostra aqui, ó. Só que aí eu tenho algumas opções aqui embaixo. E ó, eu queria mostrar isso aqui para vocês. Estão vendo esse red? Esse red, ele tem uma opção de deixar o número negativo como vermelho. Eu não preciso ir na formatação condicional que a gente vai ver ainda nessa aula daqui a pouco. Mas eu posso deixar a minha formatação vermelha, ou o meu número vermelho se ele for negativo. Por quê? Porque ele diz qual é o formato do número positivo e qual é o formato do número negativo.
Eu vou procurar aqui embaixo, ó. Ele não tem o que eu queria. Mas eu vou vir aqui, ó. Eu tenho o cifrão e o número positivo e o negativo, deixa eu ver, com o vermelho. Eu vou pegar essa opção aqui, ó. Cliquei. Aí ele vai me mostrar, ó. Quando for positivo é assim. Ah, o negativo ele tá com parênteses ainda. Vou aplicar. Olha aqui, ó. Ele aparece vermelho e com parênteses. Não é bem isso que eu quero. Então eu vou lá em formatar. No número aqui em cima. E número personalizado. Então eu posso editar aqui, ó. Tira os parênteses. Tira parênteses. Tira parênteses. E coloca um sinal de menos aqui, ó. Depois do cifrão. Quero colocar um sinal de menos. Eu não sei se o certo é colocar antes ou depois do cifrão. Lá estava antes, mas vamos colocar assim, ó. Beleza. Ficou estranho, né? Então vamos lá de novo. Formatar. Número personalizado. Eu vou tirar o sinal de menos aqui. Vou colocar antes do cifrão para ver se fica mais legal. Menos cifrão. Olha que bacana. Ficou legal. Mas aí ficou parecendo que é dólar e eu queria real. Vamos alterar. Formatar. Número personalizado. E aí, antes do cifrão, coloco um Rzinho. Aqui no outro também coloco um Rzinho. Então, se for positivo, R cifrão. Se for negativo, R cifrão com um menos e com número vermelho. Olha que lindo. Então, quando for positivo, fica... Quer ver? Eu vou mudar aqui, ó. Tirar o sinal de menos. Ele fica pretinho. Com o sinal de menos, vermelhinho. Legal? Na verdade, geralmente, a gente usa a formatação padrão aqui, ó. Que é vermelho mesmo, e a gente faz uma formatação condicional. O que é essa formatação condicional? Eu posso formatar diferente dependendo de uma condição. Como que funciona? Olha que bacana. Eu vou pôr aqui para o intervalo todo, já de uma vez. Selecionei o intervalo que eu quero fazer uma formatação condicional. Venho aqui em formatar. Formatação condicional. E aí... ele deixou tudo verdinho. Vamos entender aqui, ó. Aqui ele está bem grande a letra. Diminuir só um tiquinho. Ó, ele tem aqui, ó. Aplicar ao intervalo. O intervalo é o que eu selecionei. Ele tem a opção de cor única ou escala de cores, tá? O que vai acontecer aqui dependendo da sua escala. Cor única. Vamos trabalhar cor única que é mais simples. Regra. Se não está vazio, ou seja, nenhuma delas está vazia. Então ele pegou aqui e formatou. Eu não quero isso, ó. Eu quero o quê? Se está vazio, se o texto contém, se o texto não contém, se começa com. Tem várias opções pré-definidas aqui de comparações. Ó, comparação para datas e comparação para números. Maior que, maior igual, menor que, menor igual, igual, né? Eu quero dizer que se for menor que o quê? Aí ele tem aqui um outro campo para eu colocar um número qualquer. Se eu falar que eu quero tudo que for menor que 100 recebe a formatação, então ele pegou aqui, ó. Tem o menos 800, que é negativo, menor que 100, 50 e 80. Tudo que é menor que 100. Mas no caso eu vou querer menor que 0, eu quero só números negativos. Então olha só que bonito, 800 é negativo, ele marcou. Mas não faz sentido o número negativo marcar como verde, né? A gente não está acostumado com isso. Por que ele está verde? Porque a gente tem que escolher qual que é a formatação. A gente pode formatar com negrito, a gente pode formatar com itálico, com sublinhado, taxado, coisas assim. Cor da fonte. E tem aqui, ó, se eu clicar no padrão, ele tem algumas formatações pré-definidas. Ó. Posso colocar um fundo vermelho no que é negativo. Ou posso colocar só letrinha vermelha. Ó que bonitinho, daquele jeitinho. Com formatação condicional. Concluído, apliquei. Se eu mudar qualquer um desse intervalo para negativo, ó, já fica formatado. É uma formatação de acordo com uma condição. Isso é muito útil, deixa muito legal, tá? E ajuda bastante a gente. A gente vai usar bastante nas próximas aulas, então mais vezes a gente vai voltar a fazer formatações condicionais e tal. Beleza? Pegaram até aqui? Bom, então o que a gente viu até aqui? Tá? Não acabou a aula ainda tem um tanto para mostrar. A gente formatou as datas, a gente
copiou a formatação com o pincel, formatamos a moeda com o R cifrão ali do reais, fizemos formatação condicional, ajustamos a largura da coluna de forma automática, certo? E acho que por enquanto foi isso. Que mais? Eu quero mostrar uma coisa aqui de número simples. Aqui, ó, número inteiro não é moeda, não é nada. Se o número for muito grande, extravasar a célula, ele simplesmente vai mostrar assim, ó, quebrado. Só que dependendo do seu programa, tá? Não lembro se LibreOffice ou Excel, uma coisa assim, para não dar uma confusão na numeração, quando vai um número por cima do outro, ó, aqui do lado eu quero pôr um outro número, tá? Ele corta o número, ele fica quebrado. Então você olha para o número e fala 962, mas na hora que você olha o número é gigante. No Excel, esse número ele aparece com sustenidos no lugar dele. Então fica tudo sustenido. Deixa eu mudar o zoom aqui, ó, só para ver. Ele continua igual. Então ele não tem esse comportamento aqui. Então às vezes você olha para uma célula, ela está toda cheia de sustenidos, mas não quer dizer que está cheia de sustenido. É porque o número não coube e ele mostra que o número não coube, para você não ter uma confusão. É só dar 2 cliques e aumentar para o tamanho que você precisa. Beleza? Então voltando, quero voltar como estava antes. Então vamos lá, vamos falar das fórmulas propriamente ditas. Eu quero marcar aqui o total. O total, a gente viu na outra aula que a gente pode fazer somas simples. Somas não, multiplicações. No caso aqui a gente vai querer uma multiplicação. Simplesmente colocando o sinal de igual e referenciando as células que a gente quer multiplicar. Quando eu coloco o sinal de igual, eu estou avisando que vai vir uma fórmula, tá? Ele até muda aqui, fica diferente. Eu quero multiplicar o que? O 5.000, que é o valor, pela quantidade. Então eu vou clicar no valor. Ele vai já marcar que é D2, a minha célula D2. Vezes, que é o asterisco, tá? É o sinal de vezes. O E2, que é a quantidade 1. Então, D2 vezes E2, dou um Enter, ele vai marcar já que é 5.000. Aqui ele já me pergunta, ele vê que eu preenchi a primeira e que as outras seguem o mesmo padrão. Ele fala, você quer preencher automático para todas as outras? Sim, eu quero. Então ele repete, ó, vou dar 2 cliques aqui para aumentar a coluna. Ele repete para todas as outras. Então, ó, D3 vezes D3, D4 vezes D4, D5 vezes D5 e assim por diante. Então pode ver que aqui, ó, onde a quantidade é 4, o total já deu 800. Então já deu uma diferença. Beleza. Só que eu quero saber um total do total. Então eu quero aqui na linha de baixo, ó, totalizar tudo. Eu quero fazer a soma de todos eles. Então eu posso colocar um sinal de igual. Ele já me autocompleta, porque ele já imagina o que eu vou fazer. Nós temos uma IA aqui trabalhando. Mas é isso que eu quero. Eu quero somar o intervalo. Então para somar o intervalo eu posso escrever a palavra soma. Abre parênteses e pode selecionar com o mouse o intervalo. Se você clicar e arrastar, ele seleciona o intervalo. Fecha o parênteses. Ele fica ali, ó, de F2 a F11. Que é o que, ó, a F2 é a primeira linha aqui de dados, né, de os 5.000, e F11 é o da energia. Se eu der um Enter, ele me dá o total dos totais. Que bonito. Vou colocar em negrito aqui, ó, para destacar. E pronto. Beleza, isso são fórmulas que a gente já tinha visto. Mas eu posso fazer coisas mais interessantes. Eu posso dizer o seguinte, ó, o maior valor é... O maior valor é o quê? O maior valor é... Qual que é o maior de todos esses? Eu não sei. Eu teria que olhar um por um, mas e se mudar? Ele vai mudar. Eu tenho uma fórmula para isso? Sim, nós temos. Se a gente vier aqui, ó, nos botõezinhos, o último botão aqui, ó, o botão de funções, a gente tem várias funções. Olha, ele já me mostra aqui, ó, máximo, é uma função muito usada, então ele vai mostrar o máximo, tá aqui. Mas eu poderia aqui, ó, ver todas as funções que eu tenho disponíveis para mim no Google Sheets. Ou eu poderia procurar aqui, ó, em matemática. Quais são as funções matemáticas que eu tenho? Ó, eu não preciso decorar tudo. Eu ponho o mouse em cima e ele me mostra o que significa. Ó, ADD, soma de 2 números. É a mesma coisa que sinal de mais, mas às vezes a gente precisa de uma função para isso. Dependendo da escrita, do que a gente está fazendo. Concat, concatenação de 2 valores. Eu mudei aqui, eu estou no operador, desculpa.
Matemática. ABS, valor absoluto de um número. ACOS, o cosseno inverso de um valor em radianos. Então, posso trabalhar com cosseno. CosH, cosseno hiperbólico. Aí tem valores aleatórios, aleatório entre um número e outro. Arredondamento. E etc, etc. Olha quanta coisa. O que eu falei que queria mesmo? Eu queria o maior deles, né? Então, vem aqui, ó. Qual que é o maior deles? Na verdade, o maior aqui, ó, eu vou pegar aqui direto, o máximo. Eu quero o máximo de um intervalo, então eu vou selecionar o intervalo todo aqui, ó. Qual que é o maior valor do intervalo? 5.000. E qual que é o menor valor? O menor valor é... E aí eu posso fazer a mesma coisa. Vou pegar a funçãozinha mínimo. Seleciono o intervalo, então mínimo de F2 até F11 é 80. Então o menor valor ali é 80. Tem uma coisa que eu ia mostrar de formatação condicional que eu não mostrei. Nesse caso aqui, eu tenho um dado que ele é receita e despesa. Então algumas são receita, algumas são despesa. E aí eu totalizei tudo, só que eu não devia totalizar tudo dessa forma. Apaguei tudo. Por quê? Porque receita é o que entra, despesa é o que sai. Eu poderia aqui na categoria colocar uma formatação condicional. Formatar, formatação condicional, e eu posso colocar aqui, ó, formatar se o texto contém. Se o texto contém, eu posso pôr um pedaço do texto, receita. Ou eu posso colocar até o texto é exatamente. Se eu tenho certeza que vai estar escrito sempre do mesmo jeito, eu posso usar esse exatamente. Mas se alguém for colocar alguma coisa a mais, eu posso colocar o contém. Tipo, receita de hoje. Sei lá, porque alguém vai escrever isso. Como aqui o nosso caso é restrito, então eu vou colocar o texto é exatamente receita. Então eu deixo verdinho. Beleza. Mas e a despesa? Aí eu posso criar outra regra. Então eu posso ter mais de uma regra para o intervalo. Ó. Adicionar outra regra no mesmo intervalo. Se o texto é exatamente despesa. E tcharam! Mas está tudo verde. Porque eu não mudei a cor. Então, se o texto é despesa, eu ponho vermelho. Concluído. Olha, estou começando a ver que eu tenho mais despesas do que receitas. Beleza, mas eu não podia fazer isso para o valor aqui, porque é mais fácil eu ver no número, né? Ele não está mostrando negativo. Poderia. Então a gente poderia fazer aqui, ó. Adicionar outra regra. Se no intervalo tal o texto é exatamente receita, então fica verde e concluído. Poxa vida! Não ficou nada verdinho. Sim, por quê? Porque aqui não é texto, não é receita. Porque aqui é número. Então aqui, ó, aqui eu teria que fazer uma comparação numérica. Mas como que eu vou fazer uma comparação numérica se todos os valores estão entrando como positivo? Olha só, já vou dar um spoiler. A gente consegue fazer uma fórmula, não agora, tá? A gente vai ver coisas depois para isso. Que se o texto for despesa, eu posso multiplicar o valor por menos 1. Olha que bacana. Provavelmente ali no total, tá? O total seria mais interessante fazer isso. Então, se fosse despesa, multiplica por menos 1 para ficar negativo realmente. Aí eu vou ter um resultado legal no final. Mas eu não vou fazer isso agora. Eu quero só trabalhar com formatação condicional. Como que eu formato esses números para ficarem com verde ou vermelho se do lado está escrito despesa? Selecionei o intervalo. Tá? Eu vou adicionar outra regra. Tá? E o que é essa regra? Essa regra é o seguinte. Vou aplicar nesse intervalo. E aí agora eu não vou simplesmente colocar texto, porque não é texto, não é data. E eu não vou trabalhar com o número. Eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais avançada, um pouquinho diferente. Eu vou fazer uma fórmula personalizada. Uau! Aqui a gente já está até trabalhando com um if embutido ali, tá? A gente vai fazer um pouquinho de programação. Mas aqui embaixo, ó, bem do meu ladinho aqui, ó. Porque, ó, fórmula personalizada. A fórmula personalizada aqui eu ponho o valor ou fórmula. Pera aí, mas que fórmula que eu vou pôr?
eu tenho que ver aqui, ó, se essa coluna for receita. Então é a coluna C que eu quero ver. Eu estou na coluna D. Será que vai dar certo? Se eu colocar aqui, ó, se o C é igual a receita. Não, não deu. Por quê? Porque tem uma dica aqui, ó. A gente coloca sempre o texto entre aspas. C igual a receita. Ainda não deu. Será que eu tenho que colocar o C2? Se o C2 é igual a receita. Será? Não. Vamos ver aqui, ó. Será que tem que colocar um sinal de igual na frente? Olha aqui! Funcionou! Parece que eu estou chutando, tá? Eu sei o que eu estou fazendo, só para dar uma emoção. Eu testei aqui, ó. Se o C2 é igual a receita, fica verdinho. E ele ficou verdinho aqui, ó. No C2, ó. E na linha 6 também. Na linha 10 também. Por quê? Porque, na verdade, aqui ele pegou a coluna C, ó. Eu poderia colocar o C direto, ó. Não, ele diz que a fórmula é inválida. Eu pego ali por primeiro do intervalo e falo ali, ó. Se o C2 for igual a receita, então eu quero que o D2 fique também verdinho. Internamente, ele repete isso para os outros. Então, ele vai repetir. Se o C3 for receita, ele deixa verdinho. Se o C4 e assim por diante. Então, olha que legal. Eu coloco uma fórmula. Coloco o sinal de igual antes, tá? Senão ele some tudo. Para ele entender que é uma fórmula personalizada. Se o C2 for igual a receita, ó, se eu tirar as aspas aqui, ó, funciona? Porque o texto tem que estar entre aspas, tá? É o que a gente chama na programação de string. É um texto, um tipo texto. Então, se o C2 for igual a receita, o valor fica verde também. Concluído. E agora eu vou fazer mais uma regra. Vai ser do mesmo jeito, ó, uma fórmula personalizada. E eu vou só repetir o que eu já fiz, ó. Igual a C2. Se o C2 for igual a despesa, aí fica vermelhinho. Vermelhinho. E boa. Repare que aqui, ó, eu estou colocando fundo, tá? Fundo verde, fundo vermelho. Eu coloquei esse valor com a letra vermelha. Será que ainda funciona? Vamos testar? Vou colocar aqui um valor negativo, ó, menos 200. Tcharam! Só que o detalhe aqui, ó, que o fundo tá branco. Então ele vai pegar essa fórmula primeiro. Se eu mudar a fórmula de ordem, ele vai pegar essa aqui primeiro. Então ele pega uma ordem e a primeira que combina, ele utiliza. Tá? Então é bom ter isso com atenção. Legal? Bom, não quero deixar muito mais longo aqui, mas a gente pode usar fórmulas para datas, fórmulas para texto. A gente pode colocar, tipo, por exemplo, eu quero saber qual que é o dia de hoje. Eu tenho uma função hoje. Olha que legal, hoje. Só que aí ele coloca tem que colocar abre e fecha parênteses aqui, ó, para falar que uma fórmula hoje é dia 5/7. Mas hoje não é dia 5/7, hoje é dia 8. Ah, você descobriu que eu estou gravando o vídeo no dia 5/7. Sim, estou gravando pertinho, ó. Então, se você tiver sugestões para próximos vídeos, quem sabe ele ainda não foi gravado, tá? Então, mande seu comentário, tá? Eu tenho funções, então, aqui, ó. Se eu vier aqui, ó, no botãozinho de funções. Funções para data, que eu posso colocar o ano de uma determinada data. Então, qual que é o ano dessa data? Posso extrair o mês de uma data, posso extrair a hora, minuto, segundo, fazer cálculo com datas e por aí vai. Olha só que bacana, ó. Vou colocar aqui na última aqui, ó. Depois da última que eu tenho, vou colocar na coluna H um sinal de igual e vou colocar a palavrinha ano, que é a minha função ano. Ano, abre parênteses, ele pede uma data. A data eu vou clicar aqui, ó, na primeira coluna. O ano dessa data é 2024. Se eu copiar aqui para as demais, o ano é 2024 para todos. Beleza. O ano e o mês repetem todas elas. Então vamos testar o dia. Igual dia de uma determinada data. Dessa data aqui. Enter. Dia 1 ou dia 1º. Vou copiar para baixo. E tcharam, ele extraiu o dia de cada um.
O dia é um número inteiro. Então eu posso fazer contas com esse dia. Tipo aqui, ó, se eu vier do lado, igual, seleciona essa célula aqui, ó, 28 mais 5, 33. Olha que legal. 28 mais 5 é 33. Eu vou copiar para as demais. Tá? Ele pega todos os números, põe mais 5. Funcionaria eu fazer isso com data? Vamos testar. Aqui, tudo que te der curiosidade, testa. Testa numa célula vazia, é melhor, porque você não estraga nada. Mas, ó, se eu colocar aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui para aumentar minha visualização. Igual. Quero colocar a data aqui, ó. Essa data mais 5. Olha que legal, ele colocou mais 5 dias. Então, dia 1º, aqui eu tenho dia 6. Será que ele vai funcionar para todas? Tcharam! Olha que legal aqui, ó. Aqui, ó, 3 mais 8, dia 8. 5 mais 10, dia 10. E ele funciona somar datas também. E olha que é bacana. Aqui no final, 28 mais 5 dá 33. Só que 28 do 1 mais 5 dá 2 do 2. Então ele somou datas. Isso aqui é muito bacana, porque às vezes você faz na programação uma soma de datas e aí você tem que jogar a data, converte para número, volta, depende da linguagem, tá? Hoje em dia tá bem mais legal. Mas aqui, ó, somar datas é algo muito fácil. A gente até viu um exemplo na outra aula que eu somei uma semana para cada data. É só isso, data mais um número e ele faz de boinhas. E aí tem funções para texto, tem funções coisas assim. Eu até queria mostrar, mas vai ficar muito longo. O que eu vou fazer? Na próxima aula, na aula 4, a gente vai aprofundar em funções matemáticas, funções de datas e funções de texto. Tá? Então, segura aí. Na próxima aula a gente vai aprofundar mais nesse conhecimento. Então, se você não viu as primeiras aulas, assista as primeiras aulas, vale a pena, a gente pega um inicial. Se você conhece alguém que deveria aprender planilhas, compartilhe esse curso e pense com carinho em tornar-se membro do canal. Eu vou fazer lives para membros para tirar dúvidas tanto de planilhas quanto de programação. Então, se vocês quiserem participar, vocês podem se tornar membro do canal aqui no YouTube mesmo. Ou no apoia.se/vida de programador, vocês podem ajudar muito. Legal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vou fechar por aqui para não ficar muito extenso. Próxima aula, aula 4, a gente vai aprofundar nas funções. Uma boa semana para vocês, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!